Moçambique, já chegamos, muito boa tarde, muito boa tarde. É com enorme honra que nós invadimos a sua casa, que nós entramos onde quer que você esteja, com boa disposição, com boa onda. Esta música que faz a minha entrada para esta edição número 3 pertence à FIEX e intitula-se Nossa História. Nossa História é o título desta música, ele que já esteve conosco aqui no nosso programa e cantamos muito, vibramos muito. Já de recordar que amanhã é quinta-feira e estaremos também com mais outra grande figura que é a cantora Mimai, que já tem presença confirmadíssima aqui no nosso programa. Mas o nosso muito obrigado por você já estar bem ligado aqui ao nosso programa. Muito prazer, eu sou Eduardo Faro Júnior, o apresentador mais bem vestido e simpático da televisão moçambicana. É um prazer também estar consigo de segunda a sexta-feira, a partir das 13h50 até muito bem próximo das 15 horas, mais 20 minutos, com boa disposição, boa onda, melhores conversas, mensagens sempre positivas e convidados sempre de luxo, o programa mais jovem e bastante colorido da nossa televisão. O meu agradecimento especial vai para a Fashion Look For You, que sempre me torna mais simpático para todos. Eu agradeço, estou assim, diferente, até porque é quarta-feira, ok? Estou diferente graças a Fashion Look For You, muitas promoções, não se esqueçam, aqui o calçado da Iniciar também que não deixa sempre de estar conosco, mas também o nosso agradecimento ao Mais Glamour Barbershop e ao Saíde Cabeleireiros que cuida do meu penteado. Muito obrigado mesmo aos nossos parceiros, mas também em especial, muito obrigado a você, muito obrigado. Esta mensagem é esta: tudo passa porque as coisas mais vão ficar para trás e as boas coisas sempre vão continuar. Damos também as boas-vindas ao nosso realizador, o Elcídio Charles, que está aí de volta. Vaso ruim não quebra, não é, Elcídio? Mandamos os votos de rápidas melhoras, não sei se recebeu, mas vaso ruim não quebra e ele está de volta conosco. Prontos, e a nossa festa hoje está bastante unida, estamos com muito calor. Esta semana não está fácil, Maputo está mesmo um forno, a temperatura está em alta, então nós estamos aqui também a trazer este nosso programa, também a trazer porque sempre nós garantimos muito calor para quem nos acompanha. Em dias frios, em dias quentes também, o calor está sempre intenso aqui no nosso programa e hoje não será diferente. Hoje vamos falar, como já o habituamos, vamos falar sobre os casamentos. O nosso tema de hoje é: será que casar jovem, casar mais jovem, será que realmente dá certo? Já conhecemos jovens, hoje em dia vimos muitos jovens dos 21, dos 25 a casar e tem sido tendência, mas também temos vivenciado exemplo de jovens ou casais que depois vivem conflitos nas suas uniões, nos casamentos. Por que realmente se faz esta questão de que será que casar mais jovem realmente dá certo? Será que já se tem maturidade suficiente para encarar um lar, para estar num lar, para conduzir um relacionamento sem a ajuda dos padrinhos, muitas vezes dos pais? Quando é que nós assumimos que já estamos preparados para enfrentar, para viver e para realmente viver um lar? Esta é a nossa questão central para a edição de hoje. Você pode nos contar a sua experiência. Se você casou jovem, se aos 19 você já está mesmo casado, conte-nos a sua experiência, como é que é estar e qual é que é o principal aprendizado, quais são os condimentos essenciais para quem vai querer se juntar, unir o trapo, se juntar a sua cara metade, juntar os trapinhos, estar com seu parceiro nesta altura e neste formato. Então, você pode deixar ficar o seu comentário para o nosso programa e vamos mesmo agradecer pela sua participação. Mas hoje também vamos receber o Jazz Pro, ele que vem diretamente de Inhambane, concretamente Machista, se não me recordo, outra vez que fomos a Vilanculo, quando do Ritmos do Índico, ficamos mesmo de entrevistar este artista, mas por gestão de tempo não conseguimos o fazer. Ainda bem que ele está cá em Maputo, está conosco aqui. E ontem recebemos também diretamente de Lixinga o produtor GS on the Beat,
estamos também muito interessados em receber os nossos jovens artistas, os nossos jovens empreendedores, os jovens proativos que estão em todo o país, mas sempre estiverem cá, sintam-se em casa também para estarem aqui no programa mais colorido de Moçambique para juntos conversarmos. Pois é, eu já vou mesmo passar aqui ao convite e apresentar os nossos convidados para a edição de hoje. Lembrar que este é o nosso tema, já queremos ter as participações através do nosso Facebook Live. Mandem-nos mensagens, contem-nos como é que está a ser esta quarta-feira, na companhia de quem que vocês se encontram. Hoje, dia 10 de março de 2021. Queremos ter também o feedback e ter também, claro, a vossa disposição e saber como é que vocês se encontram. Mas caso não queiram participar do nosso tema, sintam-se à vontade para mandar beijinhos, para saudar a família está distante, ainda bem que nós podemos ser assistidos em todo o mundo. Pois é, apresentamos a Flávia Monete, ela que é empreendedora e também conselheira de casal, que vai estar aqui conosco para o nosso bate-papo. Por favor, Flávia, podes te juntar ao cenário mais colorido de Moçambique, é sempre um prazer mesmo estar aqui à conversa contigo. Já sabes a nossa regrinha, né? Então, está tudo bem? É muito bem-vinda, pode ocupar a cadeira do meio mesmo. Então, como é que tu estás, Flávia? É sempre um prazer também receber-te aqui no nosso programa. Obrigada por me receber de novo aqui, estou perfeita. Qual é o segredo para tanta lindeza, tanta beleza tua? É algo que começa de dentro para fora. Aquela que está do íntimo para fora. Exato. Enquanto o mundo se preocupa em ir ao salão, não sei o que é, contigo é ao contrário. É ao contrário, sim. Sim. Ok, e disposta para essa nossa conversa? Muito disposta. É um tema que vocês conversam sim nos vossos cultos, nas vossas reuniões das mulheres de Sião? Eu sou do grupo de Shekinah, mas na igreja, a Embaixada de Cristo. Okay. Sim. Mas... Pois, e o que é que o grupo em especial faz? Ok. Homens, boa. Ok, boa. Vários tipos de pessoas. Muito bom, vou querer também recebê-los e estar aqui também a conversa com eles. Damos as boas-vindas ao psicólogo Delson Antônio, que está conosco aqui ao nosso programa. Por favor, Delson, podes te juntar aqui ao nosso programa. É um prazer sempre estar contigo à conversa. Como é que é? Tudo bem? Ótimo. Pois, por favor, pode ocupar aqui. Obrigado. Pois, estás muito jovem, estás a conduzir com o nosso cenário, com o nosso programa. Exato. Para o programa jovem, devo estar jovem. Tem que ser. E pronto, disposto para esta nossa conversa. Certo, como sempre bem disposto. Exato. Eu sei que casamento, a preocupação mesmo com temas de relacionamento é um dos temas que faz pessoas aproximarem-se a psicólogos ou nem por isso? É um dos temas, sim. É um dos temas. Falamos nós de terapias de casais e tantas outras terapias que associam a este tema de hoje, o casamento neste caso. Exato. Muito bem, fantástico. Damos também as boas-vindas ao pastor e conselheiro de jovens, o Nérgio Mochave, que está connosco aqui para batermos o nosso papo. Também é sempre um prazer receber os meus convidados, são sempre de luxo. Muito bem-vindo. Está tudo bem? Por favor, pode ocupar o seu lugar para batermos o nosso papo. Está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Vamos bater este nosso papo? Sem dúvidas, vamos sim. Pois, o casamento na igreja é um dos temas que importa sempre conversar. Tem tido muitos casais que buscam alguns conselhos para incrementar, se calhar, a convivência no relacionamento, ou nem por isso? Sim, de fato, a igreja tem desempenhado um papel importante na orientação das pessoas para poderem aprender o que é casamento, entrarem no casamento com uma ideia clara do que é um casamento. Sim, a igreja tem feito muito trabalho nesse sentido. Ok, muito bem, fantástico. É momento de eu mesmo ocupar aqui a minha bancada para começarmos esta nossa conversa, mas antes também vamos querer ver os comentários de todos que estão a assistir ao nosso programa. Então, por favor, mandem-nos mensagens e também podem nos contar realmente como é que estão a passar esta tarde de quarta-feira em nossa companhia. Digam-nos também de onde é que nos estão a acompanhar e qual é que é a intenção aqui, se calhar, qual é que é a questão que poderiam fazer com relação ao nosso tema. Mas caso não simpatizem com este tema, podem mandar muitos outros temas que certamente vamos conversar aqui. Falamos desde os assuntos mais formais, mas também temos espaço para falar sobre também os informais. Já vou mesmo caminhando aqui em direção ao meu posto, onde nós vamos iniciar aqui esta nossa conversa sobre
os casamentos na juventude? Será que casar muito jovem dá certo? E como lidar com as problemáticas de convivência e não só? Pois é, e já mesmo existe uma questão de que casar, será que vale a pena? É uma questão que muitos jovens se questionam, mas no entanto vamos também saber o que realmente é este casamento, o que constitui o casamento, sendo que nós desde cedo falamos do próprio namoro, falamos do noivado, ainda bem que constatamos e presenciamos sempre jovens cada vez mais preocupados em assumir os seus relacionamentos, em assumir e constituir família efetivamente, mas até que ponto é que este jovem cria condições para que tenha harmonia, para que cresça também com o seu parceiro dentro do próprio lar. Pois é, a minha primeira questão mesmo, antes de irmos ao encontro a esta questão central, é o que é casamento, na vossa opinião? O que deve ser o casamento? Porque muitos, se calhar, têm uma percepção diferente sobre o casamento, mas o que é o casamento? Flávia? Ok. O casamento é uma união, né? É um acordo, não apenas... conforme nós vemos casamento em cristianismo, né? Não entre homem e mulher só, mas Deus está no meio. Há uma parte na Bíblia que diz que é uma corda de 3. Quando tu fazes uma trança de 3, é tão forte que é difícil de quebrar. Então, o casamento é quando homem e mulher se encontram, entram num acordo, e algo em inglês que dizemos que é covenant. É um acordo muito forte onde Deus está no meio, onde eles se fazem promessas conforme os princípios da palavra de Deus. Ok, muito bem. Pastor Négio, o que é o casamento? Bom, casamento, de acordo com a palavra de Deus, realmente é a união entre um homem e uma mulher. Casamento é um compromisso, casamento é uma aliança que esses dois assumem de poder formar uma família. Temos o namoro, que é uma fase preparatória onde os dois vão se conhecendo, vão vendo se vale a pena formar uma família juntos ou não. Depois chegam na fase do casamento, onde realmente decidem formar uma família. Juntam-se, compõem uma família e vivem de acordo com a vontade de Deus. Pois, Isto é que é o casamento. Existe uma frase que nós, quando queremos já, por interesse, nos preparar para esta fase do casamento, dizemos ou postamos muito nas redes sociais de que deixará o homem a casa dos seus pais. Como é que é propriamente? Sim. Chega uma altura em que o homem cresce, ganha maturidade e idoneidade, então ele abandona os seus pais para juntar-se à sua mulher para formar a sua família. Exato. Pois, então este é um dos principais ensinamentos que se tem nas congregações, na igreja. Exato, exato. Ok, muito bem. Delson, falamos muito dos processos de evolução do homem, tanto que ser humano. E o que virá a ser realmente o casamento? Se calhar a psicologia também olha um bocadinho sobre esta questão. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. O casamento, como já diziam os meus colegas de painel, é a união de duas pessoas, é um contrato social, faz parte, sim, das fases de desenvolvimento, depois da juventude. Chega-se à juventude, no processo da juventude, melhor falando, chega-se a um momento em que assume-se esse contrato social, que é a união de duas pessoas e é o casamento. Digo duas pessoas para não somente falar de homem e mulher, porque agora estamos num mundo pós-moderno, onde já há casamento homossexual, assim como o casamento mulher e homem. Então, pois, tem até a poligamia entre um casamento que junta várias pessoas, né? Na verdade. Pois é, muito bem. Agora, este contrato, também outra questão que nós colocamos, será que vale a pena casar nos dias de hoje? O jovem hoje preocupa-se, se calhar é uma das principais metas socialmente, nós cobramos o casamento. Na família já se cobra o casamento. Nunca mais vais casar, quando é que vais casar? Porque é que efetivamente esta cobrança já começa? Digamos que quando o jovem está a terminar a sua licenciatura, está nesse processo de se estabilizar como ser humano. Por que existe esta cobrança social? Será que nós, seres humanos, nós, enquanto que integrantes de uma sociedade, nos casamos muito mais pela vontade de encontrar a pessoa certa, ou é mais por esta exigência que a sociedade, os nossos pais, a família nos faz? Flávia. Ok. Sim. Eu acho que a primeira pergunta que fizeste, será que ainda vale a pena casar num tempo como este? Sim, vale a pena. Porque este é o plano de Deus. Casamento é alguma coisa
foi um design, um desenho de Deus, é um propósito de Deus. Porque é através do casamento que o ser humano vai continuar a se desenvolver, reproduzir, exactly. Então, sim, é um plano perfeito de Deus. Só que o que acontece é que hoje em dia as pessoas, sim, sentem aquela pressão da família, pressão da sociedade em casar. Alguns acabam casando muito jovem, outros casam com pessoa errada por causa da pressão. Então, cada pessoa, conforme o desenvolvimento dele e os planos que ele próprio tem, visão que ele tem para a vida dele, vai saber quando é que é o tempo certo de já se juntar com alguém e formar uma família. Então, requer muito uma pessoa que sabe o que quer na vida para conseguir dizer todos ao redor: eu ainda não estou preparado, quando eu estiver preparado eu vou me casar. A pressão sempre haverá, principalmente para depois de terminar a faculdade, começo a ver: mas como é que ainda não casaste? Já está na hora. Sim, isso sempre acontece, mas a coisa certa, conforme que é um plano e desenho de Deus, então tem que ser no tempo de Deus e com a pessoa certa. Pois, muito bem. Pastor Nérgio, também colocamos esta mesma questão. Por vezes, será que é a igreja que obriga ou que pede para que o homem ou a mulher se una, formalize um relacionamento? Muitas vezes são os pais, sem nos esquecermos também que durante algum tempo a rapariga ela já era oferecida ao marido. Temos ainda esta cultura, ainda existe muito isto em Moçambique, as uniões forçadas que a mulher acaba descobrindo que já está num lar e tem de ver-se desafiada a construir família. Como é que olha para isto? E colocamos também esta mesma questão de que se vale a pena realmente casar nos tempos de hoje. Realmente, olhando para a última parte que fez menção, desculpa, a primeira, não se pode forçar alguém para entrar numa relação se a pessoa não estiver preparada e não estiver na idade para casar. Por exemplo, em Moçambique, a idade mínima para o casamento, de acordo com a lei, são 18 anos de idade. Então, essa é a idade mínima. Então, se essa idade for satisfeita e algumas condições básicas e mínimas também estiverem lá, essa pessoa sim pode se casar, mas não pode haver casamento forçado. Olhando para a primeira questão, se ainda vale a pena casar, sim, vale a pena e sempre vai valer a pena. Porque o casamento, olhando para aquilo que são os padrões da sociedade, o casamento é recomendado. Olhando para o padrão bíblico, o casamento também é recomendado. Porque no casamento é numa família onde um filho é instruído. A primeira escola de qualquer pessoa é em casa, é nos pais, é lá onde ele aprende. É por isso que a Bíblia diz que ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para mesmo quando ele crescer não se desviar. Esse menino quem é? É aqui na minha casa. Então o casamento tem que sempre existir. É onde eu vou conseguir moldar os meus filhos, ensinar a eles os valores da vida, como é que a vida é, quais são os caminhos da vida, como caminhar, como ter cuidado com uma e outra coisa, aqui em casa, na família. Então é preciso que exista a família para poder cuidar dos filhos e orientar eles para a vida. Então sempre vale a pena casar. Boa. Delson, também colocamos esta mesma questão. É sempre o querer do homem este casamento? Muitas vezes é uma exigência socialmente que nós acabamos nos despertando que estamos mesmo numa pressão da sociedade para nos casarmos. É os nossos pais que nos cobram isto ou porque nós necessitamos cumprir esta meta para nos sentirmos pessoas completas? Exato. Falando do casamento, é falar de um nível de maturidade que se atinge e a posterior a esta formação de família, que é já parte do casamento. Porém, olhando para aquilo que é a sociedade atual, existe sim uma pressão social, onde a pessoa vê-se, até certo ponto, na obrigação de fazer isso antes de atingir esta maturidade, desde maturidade psicológica e até a preparação financeira. O casamento não pode envolver só aquela questão de sentimento, a emoção. Não, tem que envolver várias questões, desde a maturação, a maturidade psicológica, desde a preparação financeira, porque onde vão se unir duas pessoas para formar uma nova família, vem lá um bebê, por exemplo, esta família vai precisar dessa questão financeira, vai precisar também deste aparato psicológico para poder dar o suporte, por exemplo, a uma nova vida, porque se casou, provavelmente verá lá um filho. Então há uma necessidade de ser um suporte psicológico para poder dar, primeiro para elas duas, para essas duas pessoas que se uniram, de modo a dar uma convivência pacífica, a ter uma convivência pacífica, mas também para a posterior poder receber
desta nova vida que será o bebê. Então, envolve este preparo psicológico, envolve o preparo também financeiro, mas também esta questão afetiva, né? Envolve o amor acima de tudo, exato. Agora, como é que se faz esta preparação psicológica, sendo que muitas vezes são os nossos pais que já nos exigem este casamento? Muitas vezes, quando nota-se que a rapariga está grávida, obriga-se, chama-se ao parceiro ou potencial parceiro para oficializar um casamento. Será que as pessoas já estão realmente preparadas? Será que as famílias, os pais acabam dando este preparo psicológico? Há casos geralmente em que quando isto acontece, porventura se ocorreu uma gravidez indesejada, obriga-se a que os dois já morem sozinhos, se calhar o casamento seja um passo a ser dado depois que eles já assumem por medo de uma vergonha social que se vai passar. Será que tem existido este preparo psicológico? Ou como fazer isto? De princípio deve existir, mas há que olhar que numa situação dessas, numa situação em que já há uma gravidez, o erro já aconteceu, já ocorreu um erro aí, não foram os pais que envolveram-se neste erro, são essas duas pessoas, nesse caso o casal. Então, havendo este erro, há uma necessidade, os pais sentem-se na necessidade de reorganizar a situação que já está desorganizada. Então, isso passa por criar um aparato para este novo ser que virá, porque se vê um bebê, há uma necessidade deste bebê encontrar uma família. Então, aí há esta questão de tentar unir essas duas pessoas e vai-se fazendo este preparo, neste caso, desses pais ou futuros pais. Há uma necessidade de fazer preparo, porque muitas das vezes isso acontece enquanto não existe realmente este preparo psicológico e também financeiro. Daí a necessidade do uso, por exemplo, do preservativo, mas também da abstinência sexual, para que este casamento aconteça apenas quando as pessoas estiverem devidamente preparadas, para que também possamos evitar problemas futuros. Porque é daí onde depois vão surgir muitos problemas de separação e tudo mais, onde quando já olhas para os princípios religiosos, isso é negativo. A Bíblia em si, eu penso que os pastores poderão melhor dizer que Deus é contra esta separação, mas não é só a Bíblia. No ponto de vista social também, a separação não é bem-vinda. Então há uma necessidade de esperar-se esta maturidade para que possa chegar a este processo de casamento. Mas uma das melhores formas é evitar esta gravidez. Temos que evitar a gravidez para que os pais não possam, até certo ponto, como quem diz, obrigar a este casamento. Exato. Ok, muito bem. Flávia, qual é que é o seu comentário mesmo com relação a esta tendência de os jovens hoje em dia também casarem, mas muitas vezes por obrigação dos pais, porque os pais ou descobriram que o filho já se envolve sexualmente e ocorreu uma gravidez, se calhar precoce, mas que sendo isto e dando-se este fato, é necessário que assuma-se um casamento. E qual isto pode... Bem, eu acho que os pais também têm que perceber que os tempos são diferentes. No tempo dos nossos pais, era socialmente não muito aceita a separação. Enquanto hoje em dia, se não está a dar certo, a gente separa. Divórcio acontece muito mais, com mais facilidade do que no tempo dos nossos pais. Então, acredito que eles também têm que perceber os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes e jovens, pessoas agora, nesse tempo, até casam muito mais tarde do que no tempo dos nossos pais. É importante que nós conseguimos também conversar com nossos pais, fazer eles entender o que papai e mamãe viveram não é o que eu quero viver. Este é o meu tempo de eu viver a vida que eu quero para mim, o sonho que eu tenho para mim. Bem que em cada família, não quer dizer que em todas as famílias há espaço para esse tipo de conversa. Mas eu acho que nós próprios temos que ter aquela forma de assertividade para conseguir dizer: os planos que eu tenho para a minha vida são esses. Se não estás preparado para casar, não casa. Ok, muito bem. Pastor Nérgio? Sim, se temos um caso em que houve uma falha, a mulher já concebeu, já engravidou e não devia ter sido isso, eu acho que não é bom forçar que as pessoas se casem. O correto é aconselhar as pessoas, se houver condições para que as pessoas possam ficar juntas, cria-se condições para o efeito. Porque qual é a consequência de forçar as pessoas a casarem?
Vamos forçar pessoas que se calhar não deviam estar juntas como casal, simplesmente estiveram na fase do namoro e acabou acontecendo uma falha. E o que vai acontecer é que vão ter um casamento muito frustrado, vão ter um casamento muito difícil, porque se calhar aquela mulher não está para aquele homem não está para aquela mulher. Então nós não devíamos obrigar as pessoas por causa do erro que aconteceu, mas devia-se conversar. Os pais deviam procurar conversar com os filhos, com os pais, com pastores, com pessoas que podem ajudar a orientar e buscar uma solução efetiva, boa, aconselhável e recomendável, por forma a não frustrar esse casal. Pois, ainda bem que o Delson já falava aqui sobre a questão do preparo psicológico sobre casamento, mas eu percebo que hoje em dia os pais têm dificuldade de falar sobre casamento, sobre vida sexual com os filhos. Então, muitas vezes a surpresa aqui é dos pais quando descobrem que o filho já é maduro lá fora, ou quando ele próprio chega e diz que quer casar ou tem um namorado que quer apresentar e fica-se uma surpresa. Como é que pode ser feito nos dias que correm? Qual é que deveria ser a postura dos pais neste mesmo preparo dos jovens para a vida casal, a vida amorosa? Em condições normais, os pais deviam ser abertos com os filhos. Quando alguns assuntos são tabu para os pais abordarem com os filhos, abrem espaço para muita coisa acontecer no culto, ok? Há muita coisa, de repente o pai descobre que a filha engravidou, mas desde quando é que a minha filha namora? Afinal de contas, quando dizia que ia fazer TPC com alguém, ia namorar, mas porque não há abertura, nem da parte do pai e nem da parte da mãe. Então é importante que os pais tenham abertura para conversar com os filhos, e os pais fazerem acompanhamento, ver o crescimento dos filhos, ver que meu filho agora está numa idade tal, está a ganhar maturidade, é preciso que eu comece a mexer este e aquele assunto para que ele não se desvie, ele não se perca. Porque se nós ficarmos no silêncio, deixamos o nosso filho, a sociedade vai começar a introduzir outras coisas e vamos ter surpresas. De repente o filho já engravidou, de repente o filho já bebe, já fuma, porque nós não fazemos acompanhamento próximo com os nossos filhos. Há vários casos em que alguns filhos já estão numa vida não boa. E você senta e conversa com o filho, procura saber o que se passa. A primeira resposta que ele te dá na busca diz: não, meu pai não é meu amigo, meu pai não fala comigo. Sim. Não fala comigo, meu pai não é meu amigo. Então, eu não sinto a presença dele na minha vida. Daí que me entreguei às pessoas de fora, entreguei ao mundo. O mundo estava a moldar dessa forma. Os bebês estão a fumar, estão assim. Porque em casa não tem um pai amigo, não tem mãe amiga. Em casa é só escola, TPC, roupa e fica por aí. Mas é importante que os pais tenham abertura. Haja um tempo, um momento para passear com o filho, tomar um sorvete com o filho, conversar com o filho, buscar ver uma e outra coisa com o filho. Eu costumo dizer assim à minha esposa: procura ver algumas coisas do nosso filho mais velho. Aquilo que se calhar ele não pode ter coragem de abordar a mim, talvez a ti vai te abordar. Pois. E daí nós podemos ver o que a gente pode fazer para que esse miúdo não se perca. Pois, muito bem. Temos aqui a Deise Isabel Chawinga que diz: estás linda? Linda só pode ser a Flávia. Diz Flávia, estás linda. E o Tiago Adão Pessulo diz: boa tarde, estou ligado ao programa a partir de Quelimane, estou acompanhado do meu cunhado, o tema está extremamente interessante. Por favor, partilhe a nossa live, para quem nos assiste do Facebook, partilhe as mensagens, quanto mais vão entrando, eu terei também aqui a oportunidade de lê-las aqui para a nossa conversa. Então, por favor, sintam-se à vontade para conversarmos e vamos então fazer este nosso bate-papo relativamente a este assunto que é muito importante. Temos a Mary Helena que diz: oi, está tudo bem, Mary? O que é que fazes deste lado? Por favor, Mary, conta-nos lá o que é que fazes deste lado e também qual é, que é a tua opinião sobre este nosso tema. Ok, a Mary coloca outra questão: quando irão convidar o optional? Ok, a Mary está super desatualizada e super atrasada porque ele já passou cá pelo programa, mas eu penso que muito em breve estará de volta para mais outro papo e para mais momentos de música. Temos aqui o Arlindo Meigo que diz que está a ver-nos a partir de Xai-Xai. De que bairro é que nos vê a partir de Gaza, de Xai-Xai? Por favor, então, diga-nos de onde é que realmente nos vê, qual é que é também a opinião, se calhar os beijinhos e abraços para o nosso programa e para quem nos acompanha. Muito bem. Agora, nos tempos que correm, realmente há muitos jovens que casam cedo, não só por essas condições ou por, se calhar, acidentes da vida, mas muitos jovens casam porque querem. Muitas vezes é, se calhar, para provar ou porque, se calhar, querem ser bem vistos como pessoas organizadas, como pessoas responsáveis, ou realmente porque tenham encontrado
o amor das suas vidas, ou o parceiro que realmente condiz com a sua postura, ou que vai ser a pessoa ideal para dividir e para ser o seu pilar na sua vida. Mas por que nós, hoje em dia, e colocamos esta mesma questão, será que casar muito jovem dá certo? Sendo que os exemplos que nós hoje temos é de jovens que já se separam, casam, ficam 5, 6 anos, depois se separam. O que é que terá falhado aqui? O que é que geralmente falha aqui? E não vamos nos esquecer que antigamente, conforme a Flávia dizia, os nossos pais casavam muito mais cedo. Na verdade, eram essas uniões que eram muito mais cedo formadas, não os próprios casamentos, em tanto quanto cerimoniais e tudo mais, mas hoje em dia só os próprios cerimoniais são muitos, porque os jovens querem mostrar maturidade e tudo mais. Os jovens têm a própria iniciativa de casar-se. Mas por que depois temos estes desentenderes, estes divórcios? Então colocamos esta questão: será que casar muito jovem dá certo? Eu acho que casar jovem, sim, não há problema. Mas casar muito jovem, aí está, porque a palavra muito já indica que é algo fora do normal. Casamento, ok, olhando para a Bíblia de novo, né? Quando vamos para o primeiro homem que existiu, o primeiro casamento, Adão e Eva. Deus primeiro preparou tudo para Adão. Depois, ele no 6º dia criou Adão. Depois de Adão ser criado, Deus lhe deu uma visão e missão, tal como todas as empresas têm visão e missão. Mesma coisa com cada ser humano. Qual é a tua visão da vida? Qual é a missão que tens? Então, Adão, a missão dele era para nomear cada animal. Ele já tinha algo a fazer. Como podemos dizer para hoje, ele já tinha emprego. Ele já tinha alguma atividade. E depois desse homem já saber qual é a minha visão, qual é a minha missão, que Deus trouxe para ele a mulher. Então, um jovem, alguém que é muito jovem, que ainda não sabe qual é a visão para a vida dele, que ainda não tem emprego, se calhar tem emprego, mas não está ainda a vivenciar aquilo que é o propósito dele na vida, não está preparado para se juntar com uma mulher, porque casar traz para um homem responsabilidades, tal como para a mulher também, mas o homem acredito que tem um pouco mais de responsabilidades, porque ele tem que cuidar da mulher, ele tem que... Quando uma mulher está de parto, não vai poder trabalhar, embora que hoje em dia mulheres também temos nossos próprios empregos, né? Sim, e contribuímos na casa, mas a pessoa responsável é o homem. Agora, um jovem que ainda não sabe o que quer com a vida, ainda não tem visão muito clara, missão da vida, ele não vai ser capaz de cuidar dele próprio, da mulher e ainda dos filhos que vão ter. Então, casar jovem em si não tem problema, basta esse jovem saber qual a visão que ele tem, mas muito jovem eu não aconselho. Muito bem. Temos a Mary Helena que diz que sim, nos vê de Maputo. Obrigado mesmo por responder e realmente está a provar que está bastante atento ao nosso programa. E diz, casar cedo às vezes não é bom porque é a fase onde o jovem ainda está a conhecer o parceiro. A gente não se conhece melhor, há uma necessidade de termos mais anos de convivência juntos, não é verdade? Para um melhor desempenho, saber como ele é e o que gosta, qual é o plano de vida e aí sim podem se casar. Muito bem dito, muito bem dito. Muito obrigado, Mary. O Arlindo Meigo diz que o jovem à primeira, ok, precisa de autoconhecer-se, saber o que quer para ele na verdade. Ok, já agora podem chutar as idades que acham, ou a que fase da vida é que o jovem geralmente pode casar, ou com que momento, ou já com que condições é que este jovem pode assumir um casamento. Temos aqui o João Ajunta Fiex que diz, boa tarde, estou ligado ao programa da Zambésia. Será que existe idade certa para casar? Ok, ele levanta esta questão. Já vou mesmo aproveitando esta questão para o Delson. Delson, será que existe? Quando é que nós nos sentimos preparados para casar? E por que nós questionamos se realmente casar cedo pode dar certo? Exato. Eu penso que para casar, primeiro, há uma necessidade de conhecer a si mesmo, também reunir esses requisitos todos
desde o conhecer a si mesmo envolve também esse reunir requisitos psicológicos, estar preparado psicologicamente, mas também reunir esse aparato financeiro e tudo mais. E, além disso, conhecer a pessoa com quem vai casar, porque cada pessoa tem-se dito que cada pessoa é uma pessoa, então tem suas particularidades, precisamos conhecer com quem vamos nos casar e, após conhecer esta pessoa, saber os prós e os contras dessa pessoa, os aspectos positivos e negativos desta pessoa, saber lidar com esses problemas ou com esses prós e contras, aí sim pode-se perceber a necessidade já de casar ou não. Se não, vão casar a priori porque conheceu uma pessoa, achou essa pessoa bonita e vai casar. Então, isso não é o suficiente. Há uma necessidade de entender, de aprofundar um pouco mais sobre a pessoa com quem vai casar. E depois disso, aí sim pode se casar. Questão idade específica, números. Não existem números específicos, existe, do ponto de vista legal, a idade mínima, que o colega já dizia, os 18 anos, mas porém, para o casamento envolve, por exemplo, o ter emprego. O ter emprego não é no primeiro mês de emprego ou de trabalho, vai querer casar. O emprego tem que ser fixo, também deve criar uma situação, por exemplo, o ter casa é uma necessidade, o ter casa, ter um abrigo onde vai estar com esta pessoa com quem pretende casar. Então, não existe um número específico, mas eu, por exemplo, poderia dizer, a partir dos 25 e reunindo esses requisitos, até dá para seguir em frente. Mas abaixo dessa idade, muitas das vezes as pessoas, os jovens ainda não estão preparados financeiramente, psicologicamente, porque existe uma fase que nós chamamos de do jovem, o jovem adolescente, a primeira idade da juventude. Ainda está a vivenciar até certo ponto alguns problemas da adolescência, ainda está a ultrapassar alguns problemas vivenciados na adolescência. Então, esta pessoa provavelmente não esteja devidamente preparada para casar. Então, após essa idade, passa-se a idade jovem, propriamente dita, em que já assume outros papéis sociais. Aí sim, pode-se observar essa questão do casamento. Ok, muito bem. Até porque imaginemos que nesta idade, se calhar muito abaixo, ou mesmo se calhar depois dos 18 anos, a pessoa aí vai ter de parar de pensar em si própria, que é uma das exigências em vida conjugal, pensar no outro também. Então, se uma pessoa já é imatura sozinha, já tem erros, tem problemas de dirigir a sua própria vida, então o que é que esperar deste jovem que vai também ter de decidir e contribuir para a vida de outra pessoa? Chega-nos a mensagem do Daniel Mabulo Guru, que diz: boa tarde, estou ligado ao programa, e dizer que a Flávia está excepcional. Obrigada. Ok, só eu sei. Pronto, o Arlindo Mego diz: não há idade certa para casar, desde que haja condições para tal. Condições financeiras, maturidade, vontade de cônjuges e aceitação dos parentes. Muito bem dito e obrigado, Arlindo, então também por esta participação. Antes de nós partirmos ao intervalo, também colocamos esta mesma questão para o pastor Nérgio também refletir relativamente a este preparo. Exato. Olhando para a idade, eu posso dar uma recomendação minha. Eu acho que no intervalo... Se calhar a questão não é muito, ou acabamos percebendo que não é realmente a idade, se calhar um momento. O jovem hoje em dia tem dificuldades em decidir um momento. Se calhar acertou-se um bom emprego e tudo mais, já ganha bem, acha que já pode assumir a sua namorada para casar e tudo mais, até patrocinar uma boa festa e tudo mais. Mas será que este é o momento certo? Será que ele está suficientemente preparado para esta vida? Exato. Para o casamento não basta só ter condições financeiras para fazer uma festa. Tem muita coisa em volta disso para poder formar uma família. Uma delas é maturidade. Outra coisa é responsabilidade. Porque uma coisa é iniciar uma família. Outra coisa é ter capacidade para manter a família. Há muitos que podem iniciar uma família e não conseguir manter a família a médio e longo prazo. Ok? Então é preciso haver essa capacidade toda. Maturidade, idoneidade, responsabilidade e saber o que é uma família. Agora, casar jovem... muito jovem, não sei, é um pouco relativo, mas casar jovem é recomendável sim. Basta que essas condições todas estejam satisfeitas. Pode-se casar jovem sim.
E outra coisa também que é importante no casamento é que as pessoas entram para o casamento sem conhecimento do que é um casamento. Esse é que é o perigo. O perigo está aí. Não está só no fato de casar jovem, mas é preciso que esses jovens que vão se casar sejam pessoas instruídas em relação ao casamento. Porque algumas pessoas entram para o casamento, têm uma ideia de casamento simplesmente sorvete, pipocas, cinemas, viagens para Dubai. Mas quando entram no casamento encontram lá dificuldades e não foram instruídos que o casamento podia ter aquele tipo de dificuldades, alguns começam a voltar para trás, alguns começam a desistir. Daí que nós vemos muitos divórcios, porque há muita coisa que acontece depois do casamento que as pessoas nunca estiveram preparadas para saber que aquilo existia. Então, primeira coisa importante, fundamental, para além da idade, condições e maturidade, é preparação, instrução para a vida que eles vão começar a levar, que é o casamento. É extremamente importante. Agora, a quantidade eu diria que poderia colocar uma recomendação de 22 a 28 anos. Agora, outra coisa também extremamente importante no casamento, quando se é jovem, é que Salomão diz uma coisa, Eclesiastes capítulo 9, ele diz que goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias da tua vaidade. Goza a vida com a mulher que tu amas. E ele volta a dizer a mesma coisa, o rei Salomão lê em Provérbios. Diz que essa mulher é manancial, beba do teu manancial, não beba de outros mananciais. Então, se você é jovem, você tem espaço para pegar o teu manancial, gozar a vida com ela, pode passear, pode fazer planificação. Uma das coisas que eu costumo ensinar às mulheres mais novas é que se tu casas jovem, a tempo, tu tens espaço para planificar até fazer filhos. Por exemplo, se uma mulher quer fazer 3 filhos, ela casa com 22, ela pode conseguir planificar. Daqui a 10 anos eu quero fazer todos 3 filhos. Ok? Até 32 anos terminou de fazer filhos. De lá em diante vai ao ginásio, recompõe o corpo. De lá em diante começa a gozar o seu casamento. Mas se casa muito tarde também pode atrasar muita coisa. Então casar jovem ajuda a planificar muita coisa. Seu próprio casamento ganha mais vida. Ok? Então é bom casar jovem sim, mas não jovem fora, se não houver condições mínimas. A idade, responsabilidade, preparação, isso tudo tem que estar lá. Não é só casar jovem, mas tudo isso tem que estar lá. Se isso estiver lá, o casamento é uma grande bênção. Pois, ainda bem. Nesta senda mesmo, muitos jovens procuram, hoje em dia, entre nós jovens, a competição é, eu sou jovem com a idade que eu tenho, assim, inferior a fulano de xixi, eu já tenho minha licenciatura, estou a fazer mestrado, já me casei e tudo mais. Parece que hoje em dia nós queremos ter mais coisas, queremos comparar-nos aos nossos pais que viveram uma vida toda, mas nós queremos ter tudo isto que os nossos pais ou que pessoas mais maduras têm. E nós temos hoje, se calhar, em curto espaço de tempo. Se calhar é uma reflexão que nós vamos fazer depois. E a questão aqui também que eu vou colocar, que vamos responder já num outro bloco, é o que é que deve mudar nesta vida de casado? Quando nós queremos realmente casar, o que é que nós devemos deixar de nós ou de fazer? E que postura é que nós vamos assumir depois desta vida de casados? Essa questão nós vamos responder juntos e você também poderá fazer no nosso Facebook. Já voltamos. Uma ótima tarde. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser. Porque cá em casa, mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão.
noites. Olhamos para o essencial da informação para esta noite. Olá, boa tarde. Só agora liga-se a Mídia Mais TV. Nós somos o Bate-Papo, programa juvenil aqui da Mídia Mais TV, que todos os dias está consigo a fazê-lo companhia com assuntos inteligentes, com assuntos que interessam a nossa juventude, sempre com temas também bastante fortes, desde os mais formais, desde os mais pertinentes, os mais atuais, mas também aos mais descontraídos. Para a quarta-feira sempre reservamos já assuntos voltados para relacionamentos, para você que quer ter um casamento blindado, uma relação blindada, para você que quer aprender, para você que é jovem, que está acima de tudo a planear seu casamento, uma relação, encontra dificuldades todos os dias. Nós juntos aqui conversamos sobre esses assuntos e já agora vocês também podem mandar as vossas sugestões de temas, assuntos, se vivem conflitos. Usem o nosso programa como um aliado para realmente resolver estes conflitos. Já recebemos, por exemplo, questões como conviver com um namorado chiclete, aquele namorado que está sempre a colar, aquele namorado que está sempre a mandar mensagem, quer saber onde vou, quer estar aí, quando digo que estou com as minhas amigas, ele aparece e efetivamente ele aparece para ver, depois sai e quando não responde mensagens já é um problema, já são discussões, são temas assim que você vai mesmo acompanhar aqui no nosso programa e este é um dos próximos temas que poderá vir aqui no nosso bate-papo. Antes de irmos aqui ao intervalo, porque estamos aqui a conversa com a Flávia, com o Delson e também com o pastor Nérgio, colocávamos essa questão: o que é que deve mudar na vida de um jovem que vai casar, num jovem que já casou-se? O que é que vai mudar para que este relacionamento não seja mais um dos divórcios que hoje em dia presenciamos realmente? Se calhar que seja um dos segredos para que os jovens tenham um casamento feliz. Delson, começamos por ti, estás um tempinho calado, né? Está certo. Acima de tudo é a questão da responsabilidade e preparação, maturidade e responsabilidade que deve existir nesta nova pessoa que antes do casamento geria a sua situação individual. A sua situação individual e hoje terá de gerir uma situação de mais de uma pessoa, de duas ou mais pessoas. Então, esta é a primeira mudança, ter de gerir, porque só individualmente vão existir conflitos internos que temos que ultrapassar. Imaginemos já quando envolve duas ou mais pessoas, os conflitos serão maiores. Então, tem que existir uma maturidade suficiente para gerir esses conflitos todos, porque o casamento não será momento apenas de prazeres, momento de festa apenas. Existem e sempre vão existir momentos de dificuldade. Então, esta pessoa deve ter maturidade suficiente para gerir esses momentos. Essa é a base para o casamento. Muito bem, muito certo, muito certo. Flávio, pastor Nérgio. Eu acho que uma das coisas mais importantes é cada um entende que a partir de agora não penso só em mim, eu penso na outra pessoa. Há uma escritura que diz em Gálatas 5 que fala de no momento que o homem casa, ele diz ele tem que amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo. E depois ali a Bíblia diz, não é possível alguém odiar o seu próprio corpo. Então, tal como tu amas o teu próprio corpo, assim também amas a tua esposa. É por isso que tens que deixar pai, mãe e se juntar com a tua esposa. Ele diz também que é muito importante cuidar dela. Tal como ele tem que amar ela, ela tem que respeitar a ele. Então, dos dois lados eles têm que entender. Agora já não sou eu só, não tenho que pensar na outra pessoa. Pode ser que as coisas não concordar, não gostar, mas procurar o que é melhor para os dois. Já não sou melhor para mim, o que é melhor para os dois. A comunicação é tão importante. Né? Cada um tem sua opinião, cada um tem seu background. Mas no momento que casa, tens que tomar a decisão. Eu aqui, às vezes, vou ter que negar o que eu quero para agradar o outro. Então, alguém ainda não está preparado para viver com o outro, não está preparado para casar. Boa, muito interessante.
Temos o Dubec Notício Matsovel que diz: boa tarde, Eduardo Júnior. O tema é discussão e a discussão está mesmo muito interessante. Sobre o mesmo, a minha opinião é que primeiro o casal deve se amar e estarem dispostos, cada um, de lutar para aprenderem com as adversidades e juntos seguirem em frente firmes, sobretudo seguirem em frente firmes, sobretudo que sejam escrevia dessa escolha, ok? Vou voltar aqui a perceber melhor. E ele acrescenta: vejo o programa da cidade de Vilanculo. Um grande abraço do Beck, e queremos muito estar aí de volta para vê-lo em Vilanculo. E um grande abraço para todo Vilanculo que está a ver o nosso programa. Acreditamos que é mesmo a propósito do nosso cantor convidado que vem ao programa hoje. Temos aqui a Mero que acrescenta: casamento não depende de emprego. Há muitos que estão casados, estão casados, só foram assinar e voltaram para as suas casas. Então, o casamento exige responsabilidade, mas muita responsabilidade de cuidar um do outro na saúde e na doença. O Arlindo Meigo acrescenta: ao casar devemos deixar de pensar no eu e passar a falar de nós. Temos o Ed Massango que diz: boa tarde família, peço a vossa TV aqui na GoTV, por favor. E ele acrescenta: eu vou amar ter a vossa televisão aqui na GoTV. Faz favor, nos ofereçam a vossa TV na GoTV. Ok, muito bem. Eu acho que daqui a pouco o Ed está a fazer um movimento aí, estamos a ouvir pessoas: queremos já Mídia Mais TV na GoTV, né? Por favor, muito obrigado mesmo por este carinho enorme. Todos os dias leio e recebo estas mensagens. Muito obrigado, Ed. A qualquer momento nós estamos na GoTV, tá bem? Mas é bom saber que também nos acompanha através deste, que é o Facebook Live da Mídia Mais TV. Pastor Négio, a mesma questão, colocamos para si. Bom, olhando para o casamento, quando duas pessoas decidem formar uma família, muita coisa tem que ficar para trás. Casamento não é para crianças. Quando falo de crianças, falo de comportamento, atitudes. Casamento é para pessoas maduras, pessoas decididas, pessoas que realmente sabem o que querem, aonde vão e quais são os planos que têm na vida. Quando eu me caso com a minha mulher, algumas práticas que eu tinha como solteiro devem ficar para trás. Tenho que adotar novas formas de ser e estar. Porque agora já não sou aquele solteiro que podia viver de hambúrgueres na rua, podia ficar na rua conversar com amigos e tudo mais isso. Agora tenho uma família, tenho alguém à minha espera em casa, ok? Então muita coisa tem que começar a mudar. Um casamento o que é, na verdade? Casamento é uma mulher que vem associar-se a um homem. O homem o que é? É um líder. O homem não é ditador, não. É líder da família, ok? Então, esta mulher vem, associa-se a este líder que tem uma certa visão. Para esta visão deste homem se cumprir, depende muito da ajuda desta mulher. O que quer dizer com isso? Quando nós casamos, eu e minha mulher casamos, começamos a ter um único pensamento, um único coração, uma única visão, andamos numa única direção. Pensamos juntos. Não penso só sozinho, ela também não pensa sozinha, mas pensamos juntos. Juntamos as ideias e produzimos uma única ideia. Lembrar uma coisa, essas duas pessoas que se juntaram vêm de berços diferentes. Vem de backgrounds diferentes. Um nasceu na cidade, cresceu na cidade, outro vem da Mafalala, outro vem de Gaza como eu. Então são pessoas que vêm de berços completamente diferentes. Mas quando se casam, precisam produzir um único coração, uma única ideia, um único foco, um único objetivo. Quando eu digo à minha esposa, vamos agora produzir blocos para obra, ela não pode me dizer que eu quero extensões. Aí a visão já não é a mesma. Ela está pensando na extensão, eu estou a pensar na escola para os filhos. Ok? Então temos que ter o mesmo coração. Se a ideia agora é olhar uma coisa, todos temos que estar envolvidos na mesma coisa. Casamento significa isso. Então, as pessoas que casam, depois que elas se casarem, precisam caminhar de mãos dadas, com o mesmo coração, mesmo objetivo, mesmo foco, mesma vontade, e tudo tem que ser a mesma coisa para os dois. Pois. Delson, hoje em dia facilmente ouvimos pessoas que tenham se casado muito jovens com o discurso: não, o problema é que eu casei muito cedo, eu não vivi isto, não sei o quê. Ou ouvimos também rumores de que pessoas que casaram cedo, na fase se calhar mais avançada, alguns anos depois, querem ter algumas brincadeiras
que deveriam ter tido na adolescência. Como é que se explica isso? Será que realmente este casar cedo pode comprometer alguns projetos? Podemos nos arrepender em algum momento de alguma coisa? Exato. Temos que obedecer realmente aquilo que são as fases de desenvolvimento humano, que temos desde a infância, a adolescência e depois passamos para a juventude. Então, é necessário sim obedecer essas etapas todas, razão pela qual fala-se, por exemplo, do ponto de vista jurídico, dos 18 anos. 18 anos não foram ditos a priori. Olhou-se muitos fatores, um deles é esta questão relacionada às fases de desenvolvimento. Então, se não obedecemos às fases de desenvolvimento, há sim muitos riscos de ter hoje alguém casado com comportamentos infantis, com comportamentos, com convivências de um adolescente. Então, casou-se, por exemplo, ainda na adolescência, porque isso infelizmente ainda acontece, há pessoas que casam numa idade que não deveriam casar, então várias situações não vivenciaram daquela idade e vão vivenciar a posterior, depois de terem contraído este matrimônio ou depois de terem casado. Isso é realmente muito mal. Há uma necessidade sim de obedecer às fases de desenvolvimento. Há uma necessidade de obedecer essas fases para que o casamento seja uma coisa bonita e necessária e que aconteça no seu devido momento. Muito bem, muito bem. A Mero Helena diz que gostaria de ser convidada para conversar. Por favor, Helena, pode deixar aqui na live o seu contacto. Mais tarde nós entraremos em contato consigo e para agendar o nosso próximo bate-papo aqui, estará em estúdio. Será mais fácil do que mandar mensagens, né? Pois. E ela, a última mensagem escreveu o seguinte: alguém de 18 anos casa com alguém de 20. Estes ainda têm muito a fazer e têm muito que decidir. Estes dois ainda devem viver mesma coisa, mesma carne, mesma visão e mesmo coração. Tudo deve ser na mesma proporção. Muito bom mesmo. Agora, nestes casamentos em que os jovens casam muito cedo, depois são os pais que sofrem. Na verdade, eles casaram cedo, mas quem sofre são os pais, ou porque a criança fica com a mãe, com a avó, ou porque o conselho quem dá são os pais. Será que esta maturidade, ainda estamos a falar da maturidade aqui, como contornar isso, como contornar o fato de, no primeiro ano que estão a viver juntos, no segundo ainda se resolverem problemas de que, discutimos porque demorou a chegar, então chamaram-se os pais para sentar, conversar. Como evitar isso? Porque depois tudo começa daqui, quando se dá esta abertura, esta semente, quando se planta, acho que é um caminho sem volta. Todo problema os pais ficarão a saber, então serão reuniões atrás de reuniões nesta casa e quando os dois já se cansam, resolvem se separar e depois se calhar há outra frustração para eles voltarem a ter um novo casamento ou iniciar uma nova relação. Por favor, vosso comentário. Flávia. Eu acho que é por isso que existe aquela fase de namoro e pais, é importante que os pais não usem sabedoria. Nesta fase de namoro é onde eles têm que dar acompanhamento. Nós geralmente, na nossa igreja, estamos a ser aconselhados a namorar entre 6 meses a 2 anos para conseguir conhecer bem alguém. Nesse tempo de namoro é um tempo suficiente para conhecer a pessoa, conhecer as atitudes da pessoa. O erro que, acho que geralmente são mulheres que cometem esse erro, pensa que essas pequenas coisas. Ok. Essas pequenas coisas que eu vejo neste momento no meu namorado, que eu não gosto muito, eu acredito que no casamento ele vai mudar, porque ele vai se sentir mais responsável. Eu não acredito que no momento que tu tens anel, aliança, que isso de uma forma mágica muda o ser humano. Os comportamentos que a gente vê no namoro, geralmente são os comportamentos que vais ver também no casamento. Então é importante que cada um também seja honesta com ele próprio. Esse comportamento é aceitável para mim. Eu posso conviver com essa pessoa do jeito que ele é ou ela é. Nós conseguimos nos entender, nós estamos no the same line. Porque se isso não... Um dos perigos no namoro é quando o casal é sexualmente ativo, acabam criando uma conexão emocional muito forte que às vezes tu nem consegues diferenciar se
é por causa daquela conexão física que nós temos ou realmente temos alguma coisa mais além. É por isso que a Bíblia diz que é melhor evitar de relações sexuais antes de casar, porque assim ficas com a cabeça um bocadinho mais lúcido, consegues ver as coisas um bocadinho com mais clareza. Não tem aquela connection física, emocional. Pois. Flávia, até parece que está a ler o nosso pensamento, porque quarta-feira passada estávamos mesmo aqui a falar sobre a intimidade do casal. Há muitos casais que têm intimidade, se calhar sexualmente, na parte sexual, mas noutras áreas é um totalmente desastre. Ou porque realmente têm os mesmos projetos, são bons empreendedores, comungam bem e tudo mais, mas se calhar Mas sexualmente não há também não se química. passa. Então há aqui muita coisa estar alinhada para que se calhar boa parte já consiga andar neste mesmo Exato. barco. E às vezes jovens têm medo, ok, se eu largar isso, que me garante que eu vou encontrar alguém com quem eu posso me entender como esse. As pessoas têm que ter mais paciência. Acredita que existe alguém para ti. Alguém que combina contigo na parte da visão, a química, a missão, mesmo as ambições. Tens que acreditar que existe alguém para ti. Se esta pessoa não é a pessoa certa, tenha paciência. Vais encontrar a pessoa certa. Ok, boa. Pastor Nérgio, colocamos também esta questão de muitas vezes os pais estarem a entrar e a resolverem problemas de jovens que já casaram-se, supostamente já têm maturidade, mas estão toda hora a reunir-se com os pais para resolverem problemas do casal. Há porque discutiram, há porque o namorado chegou tarde, há porque não está a tirar valores em casa, não está a contribuir. Sim, é importante fazer sempre acompanhamento. Um casal precisa sempre de acompanhamento da parte dos pais, assim como dos pastores. Casaram sim, mas eles não sabem tudo, não estão preparados, se calhar, no nível mais alto para poder gerir o casamento da melhor forma possível. Então, para que haja saúde nesse casamento, é importante que os pais façam acompanhamento, também acompanhamento pastoral. E a questão também que havia colocado o colega em relação a algumas pessoas que casam jovens, depois dizem assim, eu não vivi muita coisa e agora quero experimentar muita coisa já no casamento. Há uma coisa que é importante perceber aí. Se eu caso com alguém que não viveu uma e outra coisa, falo das coisas normais da sociedade, né? Ok, e não viveu uma e outra coisa, essas coisas, essa pessoa também pode viver comigo. Porque às vezes o que acontece? Nós casamos e começamos a adaptar ou adotar o nosso casamento como se fosse um casamento de velho, pessoas ultrapassadas. E a pessoa realmente o que não viveu, há de sentir falta, porque também não está a viver, ok? Não está a passear, não está a fazer aquilo que devia fazer, porque eu não dou espaço para que isso aconteça. Fecho o casamento e coloco o casamento como se fosse um casamento mesmo de pessoas de 100 anos. Então, é possível, sim, eu casar com uma mulher que não fez uma e outra coisa, estar no casamento e nós saímos juntos à piscina, vamos passear. Muita coisa nós podemos fazer que ela não fez antes. Se calhar, imagina só alguém que, por exemplo, não namorou antes. Conheceu a mim como primeiro namorado. Depois de um tempo casamos. Essa pessoa muita coisa que não fez. Se calhar não foi ao jardim, não foi tomar sorvete. Eu vou levar ela para fazer tudo isso. Então não vai sentir falta. Se uma amiga falar disso, vai dizer que não, eu faço isso com meu marido. Ok? Então é importante que o casamento também haja saúde. Possamos entender que temos que dar vida ao nosso casamento. Ok. Muito bem, muito interessante. Vamos lá, mais uma mensagem da Mary, mais uma contribuição. Ela diz que eu mesmo, tendo dinheiro, o meu parceiro ter dinheiro e decidir casar comigo, eu até posso aceitar, porque casamento não se nega. Ok. Mas vou sentar para decidir, porque talvez eu esteja ainda não preparada. Mas pode-se dar o passo de eu negar e a família me lançar pedras, o que fazer? Ok, boa. A terminar com uma reflexão. Estamos mesmo no fim aqui deste nosso bate-papo, no entanto, as últimas considerações podem também responder à questão da Mary aqui. Muitas vezes quando os pais ou a família é que quer, né? Eles é que querem que o filho case porque está a envergonhar a sociedade ou porque alguma coisa aconteceu e é necessário que se casem. Sim. Numa situação dessas, eu penso que a base para tudo o problema, a solução para tudo, é o diálogo. Então, numa situação dessas, há uma necessidade desta pessoa dialogar com seus pais para mostrar o porquê que esta pessoa diz que não quer casar nesse momento. Mostrar que não está preparada. Mostrar também que o casamento vai além da questão, por exemplo, financeira, vai além da vontade do parceiro, porque o parceiro é que pede em casamento. Há uma necessidade de perceber se eu estou preparado para este casamento ou não. E há uma necessidade de explicar essas situações todas aos pais, ao parceiro,
e mostrar que o casamento vai acontecer, mas no seu devido momento. Vamos sim nos preparar para que quando isso acontecer, seja casamento e casamento para sempre. Para que não haja separação, porque eu não estou preparado hoje, alguém me força a casar, dias, anos depois, estamos a separar. Então, porque esta pessoa não foi compreensível, não quis entender a minha situação de não estar preparado. Há uma necessidade. O diálogo muitas das vezes resolve, muitas das vezes não, sempre resolve tudo. Então há uma necessidade de explicar essas questões, este preparo todo às outras pessoas, de modo a compreenderem e perceberem que não é realmente o momento para esta pessoa casar. Quando chegar o momento, esta pessoa irá casar. E será um casamento feliz e está tudo certo. Pois, e assim evita esta cobrança que a família pode estar a fazer, porque muitos sofrem esta cobrança e para agradar já casam, em vez de manifestarem o seu interesse, digam que realmente não se sentem preparados e que não faz muito sentido na altura. Delson, estamos mesmo na tua última participação. Os beijinhos e abraços para quem deixa ficar. Como é que nós podemos ter aconselhamentos psicológicos teus? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Abraços para todos que estão ligados ao programa. Para entrar em contato com o Delson é 8480 136 80. E muito obrigado. Muito bem. Também está aí a passar o Instagram para que possam o encontrar nesta rede social. Flávia, conselho final, os beijinhos e abraços. Sim, casamento é algo muito bonito, muito lindo. É o plano de Deus e é algo para nos prosperar em todas as áreas da vida. Então, casar no tempo certo, com a pessoa certa, não vais ter que voltar para trás e se sentir arrependida. Uma pessoa que sabe expressar a sua opinião, que sabe até dizer aos familiares, esta pessoa não, ou agora não, é uma pessoa que acho que já está pronta para casar. E assim a pessoa certa virá. Deus colocou tudo no lugar antes de você nascer. Então confia que há um plano perfeito para a tua vida. E quando chegar o momento, irás saber e tudo vai dar muito certo. Beijinhos e abraços para todos os membros da Embaixada de Cristo, meus pastores, a minha família, meus amigos. Obrigado para todos que assistiram, que deixaram aquelas mensagens lindas. Thank you so much. Ok, muito bem, boa. Pastor Nérgio. Para fechar, eu queria trazer uma definição de casamento para as nossas irmãs que estão lá em casa acompanhar o programa. Se pegar essa definição de casamento, vai ajudar muito de hoje para sempre. Casamento, quando nós casamos com alguém, a pessoa tem um lado bom e tem um lado mau. Quando nós casamos com alguém, nós não casamos o lado bom da pessoa, nós casamos o lado mau da pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu caso com uma mulher que é inteligente, mas ao mesmo tempo ela é um pouco desleixada na louça e na roupa, o lado que eu estou a casar naquela mulher não é o lado inteligente, porque esse lado ela não precisa de mim, ela já é inteligente. Estou a casar aquele lado que ela não tem capacidade para gerir, para dizer, amor, não põe sapato assim, lava a roupa cedo, faz mais aquilo. Então o casamento é justamente isso. Nós casamos o lado que a pessoa não pode, aquele lado mau da pessoa, aquele lado negativo da pessoa. Pois. É justamente aquele lado que nós casamos. Se essa definição ficar enraizada dentro de nós, haverá muita dificuldade de nós nos divorciarmos. Porque quando nós descobrimos alguma coisa má na pessoa, vou descobrir que afinal de contas eu vim casar justamente este lado. Então tenho que ajudar minha mulher neste lado, tenho que ajudar meu marido neste lado, ok? Ela casa comigo, eu sou empreendedor e tal, sou pastor e faço muita coisa boa. Mas quando chego em casa, tiro o sapato e jogo para lá, piuga para colar. Então, é exatamente esse lado que ela casou, para dizer, amor, não é assim. Quando chegar em casa, vai primeiro para o quarto, tira sapato. Então, nós casamos o lado mau. Essa definição, se ficar em nós, vai ser difícil nós nos divorciarmos. Pois, é tal como dizem, ninguém é perfeito, né? Então, se não houver transformação, como vocês próprios dizem nas redes sociais, se não for assim, nem quero. Então, que seja assim também. Muito obrigado pela vossa presença e nos encontramos brevemente para falarmos sobre mais um assunto que vai ser do agrado do nosso telespectador. Estivemos aqui a conversa com a Flávia Monete, que é empreendedora e também conselheira de casal. Ainda juntamos o psicólogo Delson Antônio, mas também estivemos a conversa com Nérgio Muchave, que é pastor e conselheiro de jovens. Vamos ao nosso brevíssimo intervalo. Já voltamos.
Esta semana, o programa Minha Família é o Demais recebe na rubrica Faça o Seu Show Antônio Marco. As melhores músicas na voz deste conceituado músico moçambicano. Faça o seu show com Antônio Marcos, sexta-feira à tarde, na Mídia Mais TV. Mwana mtambambari aziri wale wazee wakali itazibona na lapanga akali non-bet boom salute na blood ela cozinha bem, que a minha mãe fala que eu tenho só boa mulher, mas o problema dela, problema de feitiço, eu acho que ela tem marido da noite, e o profeta falou só pode ser marido da noite. Pedimos conselho em casa de vovó Mapete, curandeiro falou só pode ser marido da noite. Invisível, tô a passar mal, ai tô a passar mal. Eu quero minha mulher, quero salvar meu casamento. Tô a passar mal, alguém me leva pra conhecer o pai profeta, o pai profeta. Eu quero minha mulher, tô a passar mal. Muito bem, nos preparamos então para receber diretamente de Inhambane o Jazz Pro. Ele é produtor, é cantor e tem estado a fazer muito sucesso em Inhambane e não só. E veio diretamente de lá para nos visitar, estar conosco aqui para conversarmos, para também trazermos a sua música muito original deste que o canto do país, da terra da boa gente, aqui é o nosso programa. E porque nós também sempre nos interessamos em trazer música moçambicana acima de tudo, dos nossos jovens que têm estado a trabalhar bastante e é sempre muito prazeroso também estar a dar o lugar merecido a estes talentos em ascensão que todos os dias têm estado a dar o seu melhor, a batalhar todos os dias e também estamos aqui a provar que é necessário também dar muita energia à nossa música, vamos escutar mais música moçambicana, vamos dar valor a esta música moçambicana. Sem mais delongas, vamos agora sim ao nosso palco e hoje recebemos o Jazz Pro. Mwana mtambambali waziri wale wazee wakali kaya watu babani JS baby, JS music. Baby, eu sei que tu tem sido uma mulher forte. Eu sei que tu és o meu suporte, mas nem tudo que tu precisas eu posso dar. Me dê forças, mulher, eu juro que vou andar. Que tudo que tu quiseres, amor, eu vou te dar. Vou pedir a Deus a pessoa nessa vida melhorar.
te quero uma maçã. Até água, baby, vou transformar em vinho. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Amore, 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 amore. Só segura em minha área, só minha área nesse rabo. Só se não amo, nem o cego, e água tem baúé. Não apoio. Deves acreditar em mim e eu acreditar em ti. Demonstradas, meu amor, e vamos superar. Eu vou te amar, e meu amor é tipo na novela. E os teus amigos e família vai estar com na vela. Caga brisa, deu uma gugu. Eu vou te dar uma machão. Esquece lá esse teu Isuzu. Eu vou te dar uma zurada. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Tem paciência, amore, que a vida vai melhorar. Aí está a brilhante performance do Jazz Pro. És muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que é? Tudo ao contrário, né? Então, esta música sei que não fazes sozinho, fazes com... Houve um pequeno coisa. Esta música eu faço com jovens que estão aqui comigo. Ok. A outra música é que faço sozinho. Então Ok. devia ser o contrário. Ok, mas Então, produção acho que também temos- com esta nova fase de Covid não é fácil mesmo fazer a gestão, mas é um prazer mesmo receber-te, estás cá em Maputo. Eu sei que quando fala-se de música de Inhambane, o teu nome está muito bem pasmado lá. Graças a Deus é fruto de muita dedicação, muito trabalho. Nós temos vindo a fazer tudo aquilo que é possível, na medida do possível também, porque não é fácil conseguirmos chegar ao ponto mais alto, estamos num período atípico, mas tudo o que é possível nós estamos lá, estamos a produzir música, música jovem, não só música jovem, mas música para diferentes facetas etárias, não é? Então, estamos a trabalhar na medida do possível. Pois. E qual é que é o propósito aqui da vossa vinda a Maputo? Já agora estás acompanhado de quem? Que já vamos mandar os abraços. Do JS, projeto JS, onde eu faço parte. Esta música é por acaso a primeira música do projeto, um projeto que está a emergir. Ok. Que esperamos trazer muito mais hits neste projeto. Quem está à frente do projeto é o Boss Júlio, assim é que é. Mandar um forte abraço a ele, porque é uma pessoa que está a apoiar a juventude, está a apoiar a música, é uma coisa rara, principalmente nesta altura em que quase, entre aspas, a música não está a produzir em termos financeiros, em termos de retorno, não é? Mas ele caiu do céu, está a apoiar a JS e estamos a trabalhar. Ok, muito bem. A nossa entrevista não será suficiente mesmo hoje, mas nós vamos reagendar, se calhar com mais tempo ainda para podermos conversar, mas se calhar uma mensagem especial para todo o Moçambique, para quem tem acompanhado o teu trabalho e para quem também acredita em ti, acima de tudo, também dá os créditos na música e no estilo que fazes. A mensagem que fica continuem a escutar música moçambicana, continuem a escutar música jovem moçambicana, continuem a acreditar em mim, que eu vou fazer de tudo para
Quem promete deve, para merecer o vosso apoio, né? Quem promete deve. Exato, exato. Pois, muito bem. Os beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços para a minha esposa, que está a ver agora o programa, para todos, para a minha família toda, para músicos da minha província, para meus amigos, são imensos, é uma lista enorme. Nem vale a pena. Então, beijinho para o mundo, especial para o mundo. Muito bem. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Fechamos com a música. Prefiro voltar a cantar essa música, que é para dar a oportunidade aos meus colegas de brilharem para fazer a música comigo. Ok, vamos tentar respeitar a Covid-19, porque eu sei que vieste com uma gangue aí, nós estamos aqui com restrições portanto, aqui mesmo no cenário, e vamos lá ver se conseguimos fazer esta gestão. Mas para já, muito obrigado pela tua presença. O meu nome é Eduardo Faro de Moss, e eu me despeço com a promessa de voltar amanhã para mais uma edição imperdível, onde vamos receber a cantora Mimai. Você não vai perder. Boa continuação na companhia da Mídia Mais TV, e amanhã eu volto. Tchau! Mwana mtambambali waziri wale wazi wakali kaya watu babani JS baby, JS Music. Baby, eu sei que tu tem sido uma mulher forte. Eu sei que tu és o meu suporte, mas não é tudo que tu precisas eu posso dar. Me dê forças, mulher, eu juro que vou andar. Que tudo que tu quiseres, amor, eu vou te dar. Vou pedir a Deus a pessoa nessa vida melhorar. Esqueça que eu amo cucu por ter que uma maçã. Até água, baby, vou transformar em vinho. Tem paciência, amor, que a vida vai melhorar. Tem paciência, amor, que a vida vai melhorar. Amor, eu vou te amar, meu amor, é tipo na novela. E os teus amigos e família vai estar com na vela. Caga na brisa, deu uma gaga. Eu vou te dar uma machão. Esquece lá esse teu iso.